dízimos e as ofertas. Sei que a sua bênção. Glória a Deus. Gostaria de convidar aqui o nosso pregador dessa noite, que vai estar trazendo uma palavra abençoada para a gente nessa noite. Amém? Que o Senhor possa vir abençoar a sua vida, que o Senhor possa vir nesta noite te usar como instrumento nas mãos dele, que a palavra que você trouxer nesta noite seja como semente nos corações daqueles que escutam, que ela venha ser regada, brotada, que possa dar frutos nesta noite, que o Senhor te use por onde você passar, que você seja sempre instrumento nas mãos do Senhor, que você seja sempre uma boca de Deus falando nessa terra, que você seja sempre usado por ele, que tudo que você venha fazer, falar, agir, seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Vamos receber ele com as palmas? Paz do Senhor para a igreja. Para mim é um prazer estar aqui. Já vim aqui na casa do pastor André, do Paulo. E é um prazer estar aqui trazendo uma mensagem ao seu coração também. Vamos começar e eu quero te convidar a orar, falar com Deus. Peço ao Senhor para Ele falar ao seu coração. Que você não olhe para mim, você não olhe para o jeito que eu vou falar, a forma como eu vou dizer algumas palavras aqui, mas que a palavra de Deus seja como uma flecha entrando no seu coração. Ah, Deus, nós oramos a Ti nessa noite, ó Pai. O Senhor conhece o coração de cada um aqui. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que à luz da Tua palavra, o Senhor fale conosco, ó Pai. Aqui não é lugar de nós pedirmos a Ti, ó Deus. Aqui é o lugar de nós entregarmos. Eu não me canso de falar isso. Aqui é o lugar, ó Deus, de adoração. Aqui é o lugar de comunhão. Aqui é o lugar de oferecer sacrifícios ao Senhor, ó Pai. Que na nossa casa nós possamos Te buscar de todo o nosso coração. Mas aqui, ó Pai, aqui que nós possamos nos entregar ao Senhor. E o Senhor é tão bom que o Senhor ainda usa Teus servos, ó Pai, para falar conosco nesse lugar de entrega, nesse lugar de louvor. Pedimos a Ti, ó Deus, que esteja aqui neste lugar nessa noite. Nós acreditamos que o Senhor está aqui, Pai. E que a Sua palavra, ó Deus, entre no nosso coração. Nos traga, ó Deus, entendimento, ó Pai. Nos traga clareza, nos traga luz, ó Deus. A luz da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. O primeiro capítulo. E você vai lá no versículo 9. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Quantos aqui têm sonhos? Não é sonho de deitar, dormir, ter até pesadelo, né? É sonho de conquista, sonho de alcançar alguma coisa, alcançar algum objetivo. Se você tem, você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, eu tenho também. Eu sou mais ou menos igual José. Eu sou um sonhador. E eu quero falar com você sobre isso nessa noite. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto a um dos pilares, à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Eu quero que você repita comigo somente essa última frase. Ana se levantou. Fala de novo. Ana se levantou. Nós vamos frisar nisso aqui. Pode se sentar no seu lugar. Eu perguntei você, quem tem sonhos, né? Não é sonho de dormir, como eu já disse aqui. É aquele sonho que você está indo para o seu serviço, talvez dentro do ônibus, e você está sonhando. Você está acreditando que um dia você vai alcançar aquilo. Esses sonhos são significativos na nossa vida. São tão significativos que quando você demora a alcançá-los, dói um pouquinho dentro de você. Te machuca um pouquinho. Porque você pensa assim,
Será que um dia eu vou alcançar? Quantos aqui de nós já não sonhamos com alguma coisa, ou às vezes sonhamos ainda, estamos sonhando ainda com alguma coisa, mas um amigo seu, por incrível que pareça, tinha o mesmo sonho que você, e ele alcançou, e aí você pensa assim, será que um dia eu vou chegar naquele lugar? Será que um dia eu vou alcançar? Será que um dia eu vou segurar com as minhas mãos? Será que um dia eu vou poder apalpar o meu sonho? Será que um dia ele vai sair da minha mente? Será que um dia ele vai sair do meu coração e vai ficar na minha frente? Eu vou conseguir pegar ele e falar assim, ele é meu. Alguém aqui já teve e tem até hoje algum sonho dessa forma? Que você pensa todos os dias, você sonha com aquilo. E a luz já está mais escura, eu quero ler com vocês aqui alguns textos. Não precisa acender não, pode deixar, não precisa acender. Eu quero pontuar algumas coisas aqui com vocês. Nós falamos aqui sobre Ana, e eu creio que você já leu, já passou por essas passagens aqui, já ouviu várias mensagens a respeito de Ana. Mas Ana aqui, ela tinha um sonho específico. E o sonho de Ana era ser mãe. Ana tinha um sonho de carregar um menino no colo. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor tinha tornado Ana estéril. Ana não conseguia ter filho. Mas Ana tinha, eu não sei qual é o termo, né, naquela época que eles usavam, para a mulher que é a mulher de seu marido. A mulher que é a mulher de seu marido, a Bíblia fala aqui que ela é rival. Então, no versículo 6 fala que Penina era rival de Ana. Então nós vamos chamar de rival. Ana, ela era casada com um homem, e esse homem tinha 2 mulheres. Uma dessas mulheres, que era a rival de Ana, tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. Por causa disso, Ana sofria. Ana não sofria só porque Penina tinha filho, só porque a sua rival, a mulher de seu marido, hoje é estranho a gente falar isso, né? Mas porque a mulher de seu marido tinha filhos e ela não. Ela sofria porque Penina também provocava ela. E Ana passou por alguns processos, e eu quero falar com você sobre esses processos que Ana passou. E voltando aqui desde o versículo 1, nós começamos a analisar no versículo 1, versículo 2, o versículo 3, que Ana, ela buscava ao Senhor. Ela ia para o templo para buscar o Senhor. Ela ia para o templo para poder entregar sacrifícios ao Senhor. Mas a primeira coisa que eu quero trazer aqui, de algumas coisas que Deus colocou no meu coração, é que não adianta você vir num lugar como este. Não adianta você ter sonhos, você ter um caderninho lá com todos os sonhos que você quer realizar na sua vida, e você vir ao templo todos os dias, todos os cultos, e ser assíduo, e não faltar em nenhum, mas você não saber como entregar diante de Deus o seu sacrifício, como entregar diante de Deus os seus sonhos, como entregar e como pedir ao Senhor aquilo que você tanto deseja, aquilo que você almeja com tanta força que você pensa assim, o dia que eu receber isso, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Não adianta. Ana, todos os dias, ela subia com Eucana, ela subia com a sua rival, com Penina, ao templo, todos os anos ela subia. E por subir todos os anos, ela todos os anos subia triste, com o coração amargurado, porque ainda não tinha conseguido conquistar o seu sonho. E aí todos os anos ela subia, mas ela não alcançava o seu objetivo. E aí eu pontuei algumas coisas, eu quero falar com vocês aqui nessa noite, que você pode até vir aqui todos os dias e falar com Deus, Deus, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo. Mas se você não sabe o propósito que tem este lugar aqui, não vai adiantar nada para a sua vida. Este lugar, e eu quero que você entenda isso, esse lugar não é lugar de você pedir a Deus as coisas. Este lugar é um lugar de você entregar a Deus as coisas. De entregar a sua vida ao Senhor. Você pode sair da sua casa e falar assim, hoje eu vou na igreja para buscar força. Aqui não é lugar de você buscar força. Hoje eu vou na igreja para buscar a minha bênção. Aqui não é lugar de você buscar a sua bênção. Hoje eu vou na igreja porque eu estou passando raiva no meu serviço, igual a irmã falou aqui. Eu estou com vontade de pular no meu rival lá no meu serviço. E eu vou lá para buscar calma. Aqui não é lugar para você buscar calma. Só de você sair da sua casa e chegar até aqui, você já está cumprindo um propósito. Sabe qual que é o propósito? O sacrifício. Quantos aqui
já não acharam um dia que, nossa, que sacrifício que é eu deixar a minha novela, que sacrifício que é eu deixar o meu futebol, que sacrifício que é eu deixar de sair com os meus amigos para poder ir no templo? Quantos aqui já não pensaram isso? Eu, por muito tempo, eu gostei demais de futebol, ainda continuo gostando. Inclusive, hoje tem jogo do meu time. E para mim era muito difícil, sempre foi muito difícil, porque na congregação que nós frequentamos, os cultos de domingo começam às 6 horas da tarde. E aqui em Minas Gerais, no Brasil, né, na verdade, os jogos costumam passar nesse horário. Todo final de campeonato, você imagina, todo final de campeonato mineiro, qualquer campeonato que desse no domingo, eu não conseguia ver ou uma parte do jogo, ou não conseguia ver a comemoração se o meu time ganhasse. Pelo menos campeonato mineiro, né? Só atleticano, só mineiro que a gente comemora. Mas eu não conseguia ver, e eu ficava triste, porque o meu coração estava ligado ao futebol. E para mim era um sacrifício sair da minha casa no meio do jogo e ir para a igreja. Era um sacrifício para mim. Até que começou a passar um tempo, eu comecei a pensar assim, Deus, isso não faz bem para mim. Isso não está fazendo bem para mim, porque eu estou colocando o futebol no lugar de entregar ao Senhor a adoração. Mas era um sacrifício. Quando você sai da sua casa e vem até um lugar como esse, já é o primeiro sacrifício. Só que quando você sai da sua casa, vem para um lugar como esse, como sacrifício mesmo, de deixando os seus afazeres, as coisas que você gosta de fazer, algumas coisas que você nem gosta de fazer. Às vezes você está lá arrumando casa e você pensa assim, deu a hora de ir para a igreja. Aí você vem com prazer, né? Não vou arrumar a casa agora, vou ir para a igreja. Mas na hora que você voltar, está lá te esperando a sujeira. Mas chegar aqui e não entregar ao Senhor, você veio em vão. Aqui é lugar de entrega, aqui é lugar de você pegar tudo que existe em você e colocar diante do Senhor e falar assim, Deus, eu estou aqui para te adorar, Pai. Eu estou aqui para te entregar, ó Deus, a adoração. Eu estou aqui para me entregar ao Senhor. Ana, todos os anos, subia para o templo. Ela, o seu marido, a sua rival, os filhos da sua rival, todos os anos eles subiam para sacrificar ao Senhor. Mas o coração de Ana subia com o coração no seu sonho. Ela ficava pensando só no que ela queria. E aí nós vemos aqui no versículo 4, no versículo 5, que Ana, ela, todas as vezes, Eucana tinha o costume de pegar as porções daquilo que eles iriam sacrificar ao Senhor e dividia entre os filhos, dividia com Penina. Mas para Ana, ele dava porção dobrada. Sabe por que ele dava porção dobrada? Não era porção de comida para Ana se alimentar. Era porção de sacrifício. Ele pegava e dava uma porção dobrada de sacrifício a ela, porque ele amava demais a Ana. Ele amava mais a Ana do que Penina. E pegava aquela porção de sacrifício e entregava a Ana. Mas Ana entregava aquele sacrifício. Só que ela não entregava aquele sacrifício de coração, porque o que estava no coração dela não era aquele sacrifício. O que estava no coração dela era o sonho dela. Era o que ela desejava com todas as suas forças. Então não adianta você ter porção dobrada de sacrifício se você não entregar o que está no seu coração ao Senhor. Você pode ter nas suas mãos muitas pratas, ouro. Você pode pegar na sua mão a escritura da sua casa. Se você não estiver entregando de coração aquilo que está no seu coração ao Senhor, aquilo que é o seu sonho, o seu objetivo de vida, se você não entregar ao Senhor, de nada vai adiantar. Você vai todos os anos continuar vindo à igreja, todos os anos continuar subindo aqui até o templo de adoração, e nada vai valer a sua vida vai parecer que você está estagnado. O seu sonho, que é aquilo que vai te mover, e não vai se realizar. Aí Ana subia, Eucana pegava a porção dobrada, dava para Ana porque ele gostava da Ana, mas Ana entregava aquela porção, mas aquela porção não era o que estava no seu coração. Não adianta você ter o sacrifício na sua mão, ter o sacrifício, saber o que você tem que entregar ao Senhor e guardar para você. Eu quero te convidar nessa noite a abrir o seu coração e falar com Deus. Deus, o meu sonho eu quero entregar para o Senhor, oh Pai. Não guarde para você aquilo que é de Deus. Ana estava guardando no coração o que era de Deus. O fruto que Ana estava tanto desejando não era para Ana, era para Deus. Talvez você não recebeu até hoje aquilo que você tem sonhado a sua vida inteira, porque você quer para você. Porque você quer guardar ele, segurar com todas as suas forças e não soltar mais.
Quantos aqui já não conheceram histórias de pessoas que sonharam em ter um carro, e quando ela teve o carro, todos os dias ela estava na igreja enquanto ela não tinha um carro. E quando ela conquistou aquele carro, ela parou de ir na igreja. Por quê? Porque ela começou a sair demais. Começou a fazer viagens. No domingo, que é o dia que aqui no Brasil nós tiramos para poder ir à igreja, que é o dia que geralmente nós vamos à igreja de manhã, fazemos alguma coisa, temos aquele almoço em família, e depois daquele almoço em família a gente se prepara, dá uma descansada, se prepara para vir para a igreja. Aí o cara consegue um carro, o que ele faz? Ele vai para a cachoeira. Ele pega a família no fim de semana e fala assim: eu vou para uma pousada, porque agora eu tenho um carro. Eu não preciso pegar ônibus para poder ir para uma pousada, que ia ficar muito caro. Agora com um carro fica mais fácil. Aí a pessoa consegue o carro e deixa de ir para a igreja no domingo. O pastor pergunta: mas por que você não veio? Não, pastor, você sabe, tem tempo para tudo. Eu tenho que descansar também. Eu trabalho a semana inteira. Aquilo que estava no coração dele, o que ele sonhou a vida inteira, tomou o lugar de Deus. Às vezes Deus vai te privar do seu sonho, daquilo que você tanto deseja. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que está no seu coração. Às vezes o seu coração tem um carro. Às vezes no seu coração tem um filho, como acontecia com Ana. Às vezes no seu coração tem algum objetivo financeiro, um emprego que você deseja. Mas Deus pode estar segurando, sabe por quê? Não é porque Deus é ruim, e Deus quer te fazer sofrer, e Deus quer te fazer você pensar assim: nossa, mas Deus não me dá. Não, é porque Deus te ama, e Ele quer você para Ele. Ele quer que o seu coração seja dele. Ele quer que você seja por inteiro. Não é só a sua mão levantada, não é só as suas palavras saindo do seu coração. Deus, Ele quer o seu coração. Ele quer aquilo que o seu coração deseja. Ele quer aquilo que você tanto almeja. Quando você começa a entender isso, você começa a entregar a Deus até os seus sonhos, você se entrega por inteiro a Deus, tudo que Deus te der, nada vai te afastar dele. Nada vai te tirar da presença dele. Como eu disse, eu gosto muito de futebol. E aí eu tinha esse impasse. Quando eu casei, eu fui morar em Esmeraldas. A Paula até foi lá em casa uma vez. Eu fui para Esmeraldas, e aí da minha casa até a igreja, 40 quilômetros. Então você imagina, eu trabalhava aqui em Belo Horizonte, continuei trabalhando em Belo Horizonte, eu estou falando aqui, né? Mas eu moro em Belo Horizonte, aqui é Betim. Eu trabalhei a vida inteira trabalhando em Belo Horizonte, aí eu comecei a morar em Esmeraldas. Aí, para eu poder sair da minha casa num domingo e chegar na minha igreja às 6 horas, eu chegava antes, né? Para chegar nesse período, eu tinha que sair pelo menos 1 hora antes. Então, aí que acabou o futebol mesmo. Eu não assistia mais. Assistia um pedacinho do primeiro tempo. Na hora que estava no meio do primeiro tempo, eu tinha que começar a arrumar para poder ir para a igreja. E saía para a igreja. Com chuva ou com sol, saía para poder ir para a igreja. Mas 45, 50 minutos de moto até chegar na igreja. E aí eu chegava na igreja e sabia do resultado do jogo. Aí acabou o futebol para mim mesmo. Mas ainda assim meu coração estava dividido. Eu ficava assim: nossa, poxa, eu gosto do futebol. Eu gosto do Galo. Apesar do Galo fazer muita raiva, eu gosto desse time. E aí eu te falei que eu comecei a pensar nisso. E comecei a colocar numa balança. O bom de envelhecer é isso. É que você começa a pensar mais nas coisas. Aquilo que vai ser bom para você e aquilo que não vai ser bom para você. Eu estou ficando velho. Não parece não. Parece que eu sou um menino ainda, né? Mas estou ficando velho. Aí eu comecei a pensar nisso, comecei a colocar na balança. Será que está fazendo bem para a minha vida espiritual? Para mim mesmo nunca fez bem o Galo, né? De vez em quando dá umas alegrias. Mas será que para a minha vida espiritual, para o meu relacionamento com Deus está fazendo bem? E uma coisa aconteceu. 2021, nós estamos em 23, né? 2021, eu vi um time do Galo como eu nunca vi na minha vida. Um time ganhando tudo. Só não ganhou um campeonato que disputou, mas ganhou tudo. Mas tinha um título que eu não tinha visto. Era o Campeonato Brasileiro. Eu não tinha visto aquele título. É 50 anos que ele tinha ganhado. Aí eu não tinha visto aquele título e ficava ansioso. Todo atleticano sempre ficou pensando, sonhando com aquele título.
E aí quando foi chegando e o Galo foi aproximando do título, e foi se aproximando, e foi se aproximando, e foi se aproximando, o coração começou a ficar cheio, eu começava a ficar pensando assim, gente do céu, o Galo vai ganhar esse negócio, o Galo vai ganhar esse negócio, o Galo vai ganhar esse negócio. Aí quando chegou no dia, eu lembro, dia 2 de dezembro, foi aniversário da minha mãe, nós fizemos uma festa lá em casa, minha mãe faz aniversário nesse dia, fizemos uma festa lá na minha casa para minha mãe, e no meio da festa a gente colocou uma televisão para assistir o jogo. Então estava tendo a festa da minha mãe e uma televisão para a gente assistir o jogo. E a gente assistindo o jogo e comemorando o aniversário da minha mãe, assistindo o jogo, e o Galo sofrendo, tomou 2 gols, de repente o Galo vira o jogo e ganha o jogo. Na hora que ganhou o jogo, aí foi alegria total, né? Todo mundo comemorando, uma grande parte da minha família atleticana, todo mundo comemorando, feliz. A festa, a gente acabou a festa mais cedo, só porque o Galo tinha sido campeão. Eu peguei, não vou mentir para vocês, eu peguei... até minha esposa foi comigo. Minha esposa não gosta de futebol. Até ela foi comigo. Peguei ela, fui para a Praça 7. Levei uma bandeira, fui de camisa, levei garrafa d'água, peguei uma garrafa de 5 litros e fui, porque eu sabia que os jogadores iam sair de lá da Bahia e vir para Belo Horizonte. Só não sabia a hora que eles iam chegar. Mas fui com a garrafa de 5 litros e pensei assim, eu estou equipado aqui. Só que eu bebi 5 litros de água, imagino na hora de ir no banheiro, né? Aí eu fui para a Praça 7 e fui lá e fiquei no meio daquela muvuca lá, mas eu fiquei esperando. Meia-noite, nada. 1h da manhã, nada do jogador chegar. 2h da manhã, nada do jogador chegar. 3h, nada. 5h da manhã, o jogador chega e eu em pé lá o tempo inteiro. 5h da manhã, o jogador chega. Na hora que o jogador chegou, todo mundo comemorando, aquela alegria, aquela euforia. Peguei minhas coisas e depois fui embora para casa. Cheguei em casa, dormi. Acordei no outro dia. Quando eu acordei, o Senhor falou profundamente no meu coração. Depois que eu acordei, e não foi aquelas mensagens assim, nossa, olha o que você está fazendo por causa do futebol. Sabe o que eu pensei? O que Deus falou comigo? É só isso. A gente ganhou um campeonato brasileiro, mas é só isso. Tá, tem zoeira, os amigos brincam um com o outro, o atleticano falando demais com o cruzeirense tudo escondido. Mas ganhou, é só isso. Eu pensei, o que mudou na minha vida isso? Uma coisa que eu ansiava por muito tempo. Mas quando eu cheguei naquilo, o meu time foi campeão. Tantos anos que nós esperávamos por isso. Quando o time foi campeão, eu festejei. Fui para a rua, brinquei com várias pessoas, com vários amigos. Caçoei de outros. Mas quando eu coloquei a cabeça no meu travesseiro, eu pensei, será que é só isso? Não mudou nada na minha vida. Eu continuo com dívida para pagar. Eu com contas. Eu continuo com os mesmos compromissos que eu tenho que ter. Inclusive, no outro dia, eu perdi um dia de serviço, porque eu fiquei a noite inteira na rua. Perdi um dia de serviço e eu pensei, é só isso. Desde então, desde aquele dia, do dia 3 de dezembro, eu comecei a deixar o futebol de lado. Porque eu entendi que não valia a pena eu desgastar a minha vida como eu desgastei. Pasmem vocês, 2013, quando o Galo ganhou a Copa Libertadores, 2013, eu tinha 23 anos. Alguns jogos, né, antes da final, quando nós soubemos que o Galo ia para a final, eu peguei alguns amigos meus, pegamos uma barraquinha, fomos para a sede do Galo. Ficamos uma semana acampado para comprar ingresso. E não se assuste, eu não consegui comprar o ingresso. Uma semana acampado, não consegui comprar o ingresso. Eu já fiz loucura por causa desse time. 2021, o Galo ganhou. O Galo ganhou, né? Até pegou esse negócio. O Galo ganhou. Não mudou nada na minha vida. E aí eu comecei a olhar para mim mesmo. O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios, capítulo, se eu não me engano, capítulo 8, ele fala assim, examine o homem a si mesmo. Naquela passagem que fala sobre a Santa Ceia, ele fala, examine o homem a si mesmo. Eu comecei a olhar para dentro de mim e pensei, o que eu estou fazendo por causa de um time de futebol que de vez em quando ganha o Campeonato Mineiro, muito de vez em quando ganha algum campeonato expressivo. E o que eu estou fazendo pelo Senhor? Eu não vou falar que eu sou um desigrejado, que a minha vida inteira eu sempre fui na igreja,
Meus pais são pastores, o meu irmão é o meu pastor. A vida inteira. E a vida inteira de berço mesmo. Quando eu nasci, meus pais já eram cristãos. Eu me converti com 13 para 14 anos. Já era batizado. Tive um encontro real com Jesus. A conversão acontece quando você se encontra de verdade com Jesus. E aí a vida inteira, eu sempre fui na igreja, compromisso com Deus, compromisso com a igreja, a vida inteira. Mas eu deixava a desejar em algumas áreas da minha vida. Algumas coisas que eu sempre gostava. Por exemplo, que é o futebol que eu estou contando para vocês aqui. Eu fazia algumas loucuras. Eu já fui sócio do Clube Atlético Mineiro. Imagina, gastar dinheiro, dar dinheiro todos os meses por causa disso. E a minha vida financeira, a minha fidelidade com Deus, a irmã falou muito bem aqui, você não dá o dízimo, você não dá a oferta, você devolve ao Senhor. Tudo que você tem é do Senhor. Foi Ele que te deu. E a vida, até os meus 27 anos, eu não era fiel ao Senhor nos meus dízimos. E eu vivia na pindaíba, vivia apertado, vivia endividado, nome sujo. Eu não sabia o que era ter nome limpo. Mas eu era sócio. Todo jogo, quase todo jogo eu estava lá, assistindo o jogo no estádio. Gastava dinheiro com isso. Gastava dinheiro com um canal especial para assistir todos os jogos do Galo. Mas minha vida financeira, minha fidelidade com Deus não estava em dia. E eu passava dificuldade por causa disso. Em 2021, eu comecei a pensar nisso. Será que isso aqui está no lugar de Deus na minha vida? Você acredita que quando eu ia para a igreja, todos os domingos, quando eu preparava para ir para a igreja, eu ficava... Na verdade, eu já tinha um esquema, né? Eu não ia no domingo saber, hoje vai ter... Não. Uma semana antes eu já olhava que horas que ia ser o jogo. Eu pegava lá o calendário e ficava olhando. Não, que hora que vai ser o jogo do Galo? Que hora que vai ser o jogo nesse dia? Será que vai ser no domingo? Na hora que dava jogo, 6h30 da tarde, aí acabava para mim. Poxa, vai estar na igreja. Eu lembro até hoje, o Ronaldinho Gaúcho veio para o Galo. Eu estou falando muito disso aqui, mas é porque eu quero te fazer entender que o que está no seu coração pode atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Deus pode não cumprir os desejos do seu coração, porque isso está no lugar dele no seu coração. E o lugar de Deus ninguém pode tomar. O lugar de Deus ninguém pode assumir. Eu lembro quando o Ronaldinho Gaúcho veio para o Galo. É a última vez que eu vou falar de Galo, viu? Eu lembro quando ele veio para o Galo. Aí teve aquele clássico lá, Atlético e Cruzeiro. Eu nunca tinha ido num clássico. Esse eu também não fui. Só que eu queria assistir aquele jogo. E foi um jogo que ele fez um gol antológico. Saiu do meio de campo, driblou todo mundo. Eu vou falar para vocês o que eu estava fazendo no momento exato desse jogo. Eu fui para a igreja, participei do período de louvor. Na hora que acabou o período de louvor, alguém virou para mim e falou assim: nossa, a cantina está sem refrigerante. Vai lá buscar refrigerante. Eu fui com o maior prazer da minha vida buscar um refrigerante na padaria que tem lá perto. Peguei o carro, coloquei no jogo e fui escutando o jogo até chegar. Na hora que eu liguei o rádio, o narrador estava falando gol e um gol antológico. E eu pensando assim, eu não estou vendo esse jogo. Eu fiquei triste porque eu não estava vendo. E olha para você ver como que o meu coração estava dividido. Eu estava no templo, mas meu coração estava no jogo. Ana estava no templo todo ano, mas o coração dela estava... Eu quero o meu menino. Eu quero o meu sonho. Eu quero chegar no meu objetivo. Ela estava no templo, no lugar de entregar. No lugar de entregar a vida dela para o Senhor. Mas sabe o que ela estava fazendo? Ela estava retendo uma parte da vida dela. Você nunca vai receber o melhor de Deus se você reter uma parte da sua vida. Você já ouviu aquela história que alguém fala assim: Deus, a minha vida é a minha casa. Esse quarto aqui é do Senhor. O senhor pode ficar aqui à vontade, mas nesse quarto aqui o senhor não entra, não. Alguém já ouviu essa história? Não entra nesse quarto aqui, não. Esse quarto aqui é só para mim, para os meus desejos, para as minhas vontades. Não entra aqui, não. O senhor vai achar ruim se o senhor entrar aqui. Fica só nesse aqui. Os outros cômodos o senhor pode até andar, mas nesse aqui não. Ana tinha esse quartinho do desejo dela, guardado no coração dela. Seguindo aqui o texto, todos os anos ela subia. Ela subia todos os anos para sacrificar. Tinha um sacrifício na mão, tinha porção dobrada. Mas ela entregava um sacrifício, mas o que era para ela entregar, o que Deus queria dela, ela não entregava. Eu falei com você que às vezes Deus não te dá as coisas, não é porque Deus é ruim. É porque Deus te conhece, Ele sabe, Ele não quer te perder.
E aqui fala que o Senhor deixou Ana estéril. Era o Senhor que não deixava Ana ganhar o menino. Tudo que acontece na sua vida, você pode... existe uma frase, um dito popular que fala assim, ó, não cai uma folha se não for da vontade de Deus. Isso não está na Bíblia. É um provérbio popular, não está na Bíblia. Mas o Senhor sabe de todas as coisas que estão acontecendo. E na sua vida, o Senhor só permite acontecer na sua vida aquilo que você aguenta. Ele só permite acontecer com você aquilo que você suporta. Aquilo que você tem costa para segurar. Ele sabe se a sua casca é grossa para você aguentar algumas varadas. Se a sua casca é grossa para você aguentar algumas chicotadas da vida. Ele sabe até onde você pode apanhar. Ele sabe até onde você consegue segurar. Ano após ano, todos os anos, versículo 7, isso tudo acontecia ano após ano. Todos os anos, Ana subia ao templo. E ela tinha o desejo de ter um menino, mas ela não conquistava, não alcançava aquele desejo. E o pior de tudo, sabe o que era? É que todos os anos isso acontecia, e todos os anos a rival da Ana ficava zombando dela. Eucana amava a Penina, mas amava a Ana mais do que Penina. E por saber disso, Penina, com o coração com um pouco de maldade, ela fazia assim, ó, você tá vendo esses meninos tudo correndo? Tá vendo esses meninos tudo jogando bola? Tá vendo esses meninos tudo soltando pipa? Cadê o seu? É tudo meu, tudo saiu daqui, ó. Seu marido te ama, mas sou eu que dou menino para ele. Sou eu que vou fazer o nome dele se estender por gerações e gerações. Naquela época era terrível uma pessoa não ter filho. Hoje em dia, você vê, é normal uma mulher falar assim, eu não quero ter filho. Um homem falar assim, eu não quero ter filho. Eu conheço alguns homens velhos que falam assim, eu não quero ter filho. Eu não quero nem casar. Não quero nada disso. Eu quero é viajar, eu quero viver minha vida. Mas naquela época, era questão de honra. Você ter um filho para estender a sua geração, para levar o seu nome. E aí, todos os anos, a rival de Ana ficava tentando ela. Todos os anos. Versículo 7. Todos os anos. Cadê seu menino? Cadê seu menino? Cadê seu menino? Cadê seu menino? Sabe o que acontecia com Ana? Ana ficava cada vez mais triste. Coração mais fechado. Subia ao templo e não entregava direito. Você já passou por essa situação de... Você está tão longe dos seus objetivos? Nem estou falando de sonho aqui agora, não. É objetivos. Você está tão longe dos seus objetivos que você até vai na igreja. Você vai até no templo. Mas você chega lá, você não consegue cultuar. Você chega lá, você só fica chorando. Por quê? Porque aquilo que era para estar na sua mão, às vezes está na mão do seu rival. Aquilo que era para estar na sua casa, às vezes está na casa de alguém que está te afrontando. E falando assim, cadê seu Deus? Cadê o seu Deus que você todos os anos vai ao templo? Todos os dias você está na igreja. Meu pai, ele foi... há muitos anos atrás, meu pai comprou um carro. Meu pai comprou um Fusquinha na mão do irmão dele. Ele comprou esse Fusquinha com uma televisão de 29 polegadas. Meu tio tinha um Fusquinha lá todo endividado, cheio de multa, documento todo atrasado. Meu pai tinha uma televisão, falou assim, ó, vamos trocar? Aí meu pai deu a televisão para ele e pegou o Fusquinha. Aí meu pai, com esse Fusquinha, quando ele chegou em casa, mas o Fusquinha era bonitinho, pensa num carro arrumado. Era arrumadinho, os bancos tudo novinho. Aí quando ele chegou, eu lembro até hoje, uma vizinha nossa virou, meu pai passando assim, aí a vizinha falou assim, ó, também é pastor, né? Fusquinha, velho, gente. Ele era arrumado, mas Fusquinha, gente. Há 15 anos atrás ainda era carro velho, nem fabricava mais. Ela, mas também é pastor. Passou um tempinho, meu pai foi fazer um evangelismo. Aí meu pai voltando do evangelismo, eu estava dentro do carro, parou numa blitz, documento tudo atrasado. Parou na blitz e lá mesmo ficou, todo mundo voltou. Meu pai ainda foi para outra casa, para outro evangelismo, depois ele foi para casa e foi com o coração triste. E o que teve de gente falando assim, uai, mas tá na igreja todo dia. Tá na igreja todo dia, para você ver. Acabou de comprar o carro, perdeu o carro.
O que teve de gente para jogar na cara e falar assim, mas cadê seu Deus? Cadê seu Deus que não deixou a polícia? Por que Deus não te fez desviar do caminho? Para você não passar por essa blitz? Por que Deus não te livrou agora deles rebocarem? Meu pai não conseguiu tirar o carro, os documentos eram muito caros, tinha muita multa. Meu pai não conseguiu, aquele Fusca já era. Deve estar na mão de alguém que conseguiu comprar no leilão. Deus abençoe a vida dessa pessoa. Mas meu pai não conseguiu. E o que teve de gente para falar assim, cadê seu Deus? Penina todos os anos falava com Ana, cadê seu Deus? Mas Ana só passava por aquilo porque ela aguentava. É pleonasmo que eu vou falar aqui agora. Você aguenta o que você aguenta. O que você não aguenta, sabe o que você fala? Eu me rendo. Eu não aguento isso aqui mais. O que você está segurando... Sabe essas dívidas no cartão de crédito que o brasileiro gosta de fazer? Sabe esses negócios? É porque a gente aguenta. A gente vai aguentando, e vai aguentando, e vai aguentando. Até um dia que você não aguenta e fala assim, eu vou resolver minha vida financeira. Aconteceu comigo. Quando chegou num período que eu não estava aguentando mais, eu falei assim, eu vou resolver minha vida financeira. Consegui mudar. Comecei a ser fiel ao Senhor nas minhas finanças. E minha vida mudou mesmo. De 180 graus. De cabeça para baixo para cabeça para cima. Glória a Deus por isso. Você aguenta o que você aguenta. É pleonasmo, mas entenda isso. Enquanto você estiver passando pelo que você está passando, é porque você está aguentando. É porque Deus sabe que você aguenta. E Deus, ele não quer te fazer sofrer. Ah, ele está aguentando, então eu vou só fazer ele sofrer mais ainda. Deus não é desse jeito, não. Masoquistas somos nós. Deus não é sadomasoquista. Masoquistas somos nós, que ficamos lá um tempão, pisando em caco de vidro, um tempão dando soco em ponta de faca, um tempão sofrendo, até a gente tomar uma atitude e falar assim, ó, eu não aguento mais. Você já chegou em algum período da sua vida que você falou assim, eu não aguento mais. Agora eu vou mudar. Agora é daqui para cima. Eu não vou mais descer a ladeira igual eu estou descendo. Parecendo um carro desgovernado e só batendo nas paredes e tudo. Arranhando todo, quebrando, amassando tudo. Eu não aguento mais. E aí nós chegamos aqui no versículo 9. Ana estava... a Bíblia aqui no versículo 7 fala, todos os anos isso acontecia. Ano após ano, Ana sofria. Ano após ano, Ana sofria. Ano após ano. Ano após ano. Chegou no versículo 9. Certa ocasião, em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares, à entrada do santuário do Senhor, aí eu quero que você repita de novo. Ana se levantou. Ana se levantou. Eu pedi para você frisar isso aqui e repetir isso. E eu quero até como um ato profético. Você não vai falar o nome de Ana. Você vai falar o seu nome. Eu vou falar o meu nome, Júnior. Você vai falar o seu nome. Eu vou falar, Júnior se levantou. Entenderam? No 3. 1, 2, 3. Júnior se levantou. A primeira lição que a gente aprende com isso aqui é que ninguém realiza nada assentado. Ninguém realiza nada acomodado. Quando fala de assentar, não é de você estar descansando, é de você estar acomodado. A vida inteira eu fui endividado, cheio de problema, nome sujo, porque eu era acomodado, eu deixava as coisas acontecerem. Eu não pagava as contas, pagava atrasado. Aí, coisas que levaram meu nome para o SPC, eu deixava, ficava lá. Não vou precisar do meu nome agora para comprar carro, eu não tenho dinheiro para comprar carro. Não vou precisar do meu nome agora para poder comprar uma moto. Eu nem tenho carteira. A vida inteira foi desse jeito. Até que chegou um ano, um período, depois do meu casamento. Eu virei para minha esposa, pensa, a vida inteira avacaiado, endividado. A minha esposa ao contrário, minha esposa controladíssima, anota tudo controlado. Cheguei para minha esposa depois do casamento, pouco depois do casamento, virei para ela e falei assim, amor, não aguento mais não. Lembra que eu falei? Você aguenta o que você aguenta? Virei para ela e falei assim, não aguento mais não. Me ajuda. Me ensina como é que você controla as suas finanças. Não aguento mais não. Aí a gente foi lá e fez uma lista. Ela falou assim, vamos fazer um negócio, vamos listar. Aí pegamos lá e começamos a escrever.
Aí escrevemos uma dívida, 2 dívidas, 3 dívidas. Ela falou assim, ó, com isso aqui eu falei assim, calma, tem mais. Aí pegamos outra dívida. Aí ela começou a suar. Aí outra dívida, e outra dívida, e outra dívida. Aí começou a passar mal. Aí outra dívida. Aí ela, acabou? Eu falei, acabou. Ela, graças a Deus. Primeira coisa, você não vai comprar mais nada no cartão de crédito. Segundo, vai ser fiel ao Senhor. Ela falou, a primeira pergunta que ela não falou assim, qual que é a dívida mais importante? Ela não falou isso, não. Ela falou assim, você tem sido fiel ao Senhor? No seu dízimo? Aí eu falei com ela, não tenho. Ela falou assim, então a primeira coisa, toda vez que você receber o seu salário, o dízimo você vai tirar. E aí eu comecei a caminhar em direção à mudança na minha vida, a realização de um sonho. Sabe qual que é o sonho que eu tinha nesse período? Era um nome limpo. Era eu poder ter um cartão de crédito. Eu tinha um cartão de crédito, mas era sempre assim, cheque especial, crédito, juros, quer dizer, juros. Sempre pagando juros. Aí ela me ajudou, organizamos tudo. E com muito esforço, eu me levantei e eu comecei a mudar a minha vida financeira. Mas sabe por quê? Porque eu não fiquei sentado. Enquanto você estiver sentado, acomodado. Vocês já ouviram falar? A irmã falou que assiste muito coach, né? Tem assistido, né? Coach. Uma das coisas que eu mais faço, eu estou até comigo aqui agora. Eu tenho um fone sem fio. E aí uma das coisas que eu mais faço no meu dia a dia, eu sou prestador de serviço, então eu fico me locomovendo para lá e para cá. Eu coloco um fone no ouvido e coloco um podcast, uma entrevista. Geralmente são entrevistas com empresários e mensagens da Bíblia. Eu ouço muitas pregações também. Então eu fico ouvindo o dia inteiro. Mas eu não era assim, não. Eu comecei a ser assim quando eu quis me aproximar mais do Senhor, escutando mensagens. As mensagens eu aprendi com meu pai. Meu pai a vida inteira colocava a gente para assistir mensagem. Meu pai chegava um período lá na nossa casa, de noite, meu pai chegava e falava assim, vem cá, senta todo mundo. Sentava todo mundo na frente da televisão, meu pai colocava lá uma fita lá do Silas Malafaia. Aí a gente ia assistir a fita, assistia lá 1h30 de mensagem. Dormindo assim, mas assistia. E aí isso aí acabou virando um hábito na nossa vida. Mas para eu me mudar, me reprogramar financeiramente, eu tive que começar a fazer isso. Comecei a ouvir uns podcasts, comecei a ouvir algumas aulas, comecei a aprender um pouco mais sobre finanças. Sabe por quê? Eu estava cansado de ficar acomodado. Eu estava cansado de ficar ali acomodado. E aí eu falei com você do universo. Quando a gente ouve alguns podcasters, né? Quando a gente ouve alguns palestrantes, alguns coaches que você falou, eles falam assim, o universo conspira ao seu favor. Você já ouviu falar disso, do universo? O universo ele vai conspirar a seu favor, se você fizer, se você caminhar em direção ao seu objetivo, se você não ficar sentado. Não é o universo. A Bíblia fala de uma coisa aqui que não é o universo que eles falam, é a lei da semeadura. A lei da semeadura ela é tão real quanto o ar que você está respirando. A lei da semeadura é tão real quanto a lei da gravidade. Se você soltar uma coisa aqui agora, ela vai cair no chão. A lei da semeadura, ela funciona em todas as áreas da nossa vida. Financeira, emocional, psicológica, em todas as áreas da nossa vida. Na minha vida financeira foi dessa forma. Quando eu comecei a semear na minha mente que eu deveria ser um cara mais disciplinado, que eu deveria trabalhar mais, que eu deveria pagar as minhas contas. Demorou. Não foi fácil. Imagina uma vida inteira de contas atrasadas, uma vida inteira desse jeito. Para mudar isso, você precisa de muita determinação, você precisa estar cansado mesmo. Você precisa estar disposto a se levantar e a caminhar. Aí um dia eu comecei a colher. Um dia eu comecei a ver as sementinhas brotando, crescendo. E eu comecei a imaginar, está quase na hora de eu colher. Um dia eu consegui limpar meu nome. Quando eu limpei meu nome foi uma alegria, porque a vida inteira eu tive o nome sujo. Quando eu me levantei, as coisas começaram a acontecer. Ana se levantou, versículo 9. Ana se levantou. Quando Ana se levantou, sabe o que ela fez? Ela falou assim, eu não aguento mais.
partir do versículo 10. Com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Ela sofreu por muitos anos, querendo alcançar um objetivo, querendo alcançar um sonho específico na vida dela. E todos os anos ela ia no templo, todos os anos ela ia, entregava sacrifício, mas ela fazia do jeito errado. O coração dela, ela não colocava no altar, ela só colocava o sacrifício que o marido dela dava. E entenda uma coisa, sabe quando a gente tem uma criança, o pai tem uma criança pequenininha, aí ele pega, coloca uma moedinha na mão dele, coloca lá, aquela oferta não é da criança, aquela oferta é do pai. O pai colocou a oferta na mão da criança. Aí a criança vai crescendo, como foi o meu caso, a criança vai crescendo, ela tem que aprender a pegar o dela e colocar no gasofilácio e falar assim: Deus, é o meu que eu estou te entregando, não é o do meu pai. Quando Eucana colocava na mão da Ana, Eucana estava querendo ajudar ela, sim ou não? Estava querendo ajudar a Ana. Mas Ana pegava e colocava no gasofilácio, diante do sacrifício, o que era de Eucana, não era o dela. Ela colocava o que era do marido dela. Quando ela entendeu que ela deveria colocar o que era dela no altar, a vida dela mudou. Ela não aguentava mais. Vamos lá de novo. Você aguenta o que você aguenta. O que você não aguenta, você levanta. Você fala assim: eu não vou ficar mais acomodado. Eu vou correr atrás dos meus objetivos. Eu vou correr atrás do meu sonho. Aí Ana, com a alma profundamente sofrida, a vida inteira sofrendo, como eu, com as minhas dívidas, a vida inteira sofrida, Ana se levantou, chorou muito e orou ao Senhor. Aí ela fez o seguinte voto: Senhor, Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem. Preste atenção nisso aqui. E lhe conceder um filho homem. Por que ela pede um filho homem? Hoje em dia nós estamos numa onda de empoderamento das mulheres. E eu acredito que as mulheres, se tiver mulher em toda a prefeitura, em todo o governo, eu acredito que as coisas vão funcionar muito melhor. O homem é um pouco mais lógico, o homem consegue ser um pouco mais objetivo, mas a mulher faz a coisa direito. Olha, eu só mudei minha vida quando eu pedi ajuda para minha mulher. Então eu acredito que as mulheres têm um lugar fundamental na sociedade. Mas nessa época aqui, a mulher era a dona de casa. A mulher era aquela que cuidava dos filhos enquanto o homem trabalhava. E o filho homem era o maior orgulho de uma casa. Por quê? Porque o filho homem era o que ia levar o nome da família para as gerações futuras. Uma família que só tivesse filha mulher. Primeiro que as mulheres não tinham... o patamar era diferente, né, na sociedade. E só tivesse filha mulher, o pai ia ficar triste o resto da sua vida. Os amigos dele iam olhar para ele e falar assim: você não sabe fazer filho não, hein? Você imagina? Naquela época era difícil. Segundamente, Ana chega e fala assim: Deus, se o Senhor se lembrar de mim, se lembrar da tua serva, da minha humilhação, e o Senhor me conceder um filho homem, sabe o que ela estava fazendo? Ela estava sendo específica. Você tem algum objetivo, algum sonho? Nós estamos falando de sonho. Você tem algum sonho? Não chega para Deus e fala assim: Deus, eu quero um emprego. E um emprego que eu vou ter um salário bom. Aí Deus vai pegar você, vai colocar você num salão. E eu estou falando de salão de cabeleireiro. Eu presto serviço para alguns salões. E acredite se quiser, lá em Belo Horizonte, alguns salões que a cabeleireira ganha 15 mil reais por mês. 20 mil reais por mês. Aí Deus pega você, coloca você num salão desse, mas você não gosta da área. Sabe quem que você vai culpar? Você vai falar assim: foi Deus. Foi Deus que me deu isso aqui. Mas você também não pediu direito. Você também não falou o que você queria. Fala com Deus: Deus, eu não gosto de salão. Deus, eu não gosto de cuidar de criança. Fala com Deus, senão Deus te coloca numa creche. Você nem gosta de cuidar de criança. Deus, eu não gosto de cuidar de criança. Deus, eu não gosto de mexer com salão. Deus, sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de trabalhar num escritório, sentado, mexendo no computador o dia inteiro, fazendo planilha. Eu gosto de ser auxiliar administrativo.
Fala com Deus o que você quer, seja específico. Ana foi específica. Ana só tinha duas alternativas também, né? Um filho homem ou filho mulher. Se fosse hoje, era menino, menina ou menine. Hoje está meio bagunçado, né, o negócio. Ela foi específica, falou: Deus, se o Senhor me der um filho homem. Era o primeiro filho dela. Se o Senhor me der um filho homem. Aí ela segue aqui. Então prometo que o dedicarei a ti. Aqui começa a mudança na vida da Ana. Primeiro, ela se levantou. Sim? Se levantou. Segundo, ela pediu ao Senhor e falou assim: Deus, eu quero um filho homem. Foi específica ao Senhor. E terceiro, ela falou assim: ó, eu dedicarei ele a ti. Lembra quando eu falei, no início da mensagem, eu falei assim: ó, aqui não é lugar de você pedir. Aqui é lugar de você entregar. Aí você vai falar assim: ah, mas ó, Juninho, mas ela está pedindo. Ela não está pedindo? Ela está no templo e ela está pedindo, na frente do profeta ali, não é? Só que Ana não está pedindo. No coração dela, ela está entregando ao Senhor. E eu vou te explicar por quê. Ela tinha um menino quando ela estava pedindo? Não, né? O menino ainda era um sonho. Ainda era um desejo, distante ainda. Pelo menos 9 meses de distância, né? Quando ela pede, ela fala assim: então prometo que o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Quando ela fala assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele para o Senhor. Lembra que eu falei do carro? O cara arruma um carro e não vai na igreja mais, porque domingo ele vai para a cachoeira. Ele pegou o carro e se afastou do Senhor. O maior desejo do coração de Ana era ter um filho. Aí Ana pega e fala assim: ó, Deus, esse é o desejo da minha vida, é o sonho do meu coração. Eu daria tudo para ter esse menino. E sabe o que eu vou fazer? Se o Senhor me der, eu vou dar para o Senhor. Vai ser seu. Pega o seu sonho, aquilo que é o maior desejo da sua vida. Enquanto isso aí te dividir do Senhor, o Senhor não vai te conceder. Você pode até lutar com suas forças. Ah, é um carro. Você pode até ir lá e comprar o carro, mas esse carro vai te dar problema. Se não te der problema financeiro, ele vai te dar problema com o Senhor. Mas quando você pegar aquilo que você está sonhando a vida inteira e falar assim: Deus, isso aqui vai ser usado para dar glórias ao seu nome. Isso aqui vai ser usado por todos os dias da minha vida para exaltar o seu nome. Aí Deus vai ver a sinceridade no seu coração. E Deus vai começar a te conceder aquilo que o seu coração deseja. A Bíblia fala assim que aquele que pede, recebe. E se você não pedir, você não vai receber. Mas a Bíblia não fala assim, ó, aquele que pede, recebe o que pede. Ela fala assim, ó, aquele que pede, recebe. Certo? Você pode até pedir a Deus um carro. Fala assim: Deus, me dá um carro. Aí o desejo do seu coração é um carro de 300 mil reais. E você recebe um salário mínimo. Só o documento é 15 mil reais. Só o documento, um carro de 300 mil. Você acha que Deus vai te dar esse carro? Sabe por quê? Porque Deus não quer te estragar. Deus não quer te afastar dele. Você fala assim: não, mas o senhor é burro. O senhor me deu um carro que eu não consigo manter. Deus pode te dar um Ford Ka, que vai caber dentro do seu bolso, vai caber na sua garagem. Se arranhar, não vai custar 30 mil reais para arrumar de novo. Deus vai te dar o que vai encaixar. Você pode pedir, Deus vai te dar o que vai encaixar. E sabe o que vai encaixar? É o que for a vontade de Deus. Quer um segredo para você receber tudo aquilo que você desejar a partir de agora? Alinhe com a vontade de Deus. Fala assim: Deus, eu tenho desejo a vida inteira de ter isso, Pai. Mas faça com que isso dê glória ao seu nome, com que seja do Senhor, Pai. Todas as vezes que alguém falar comigo e eu elogiar, eu vou falar assim: é de Deus. Coloca um adesivão lá no carro, se Deus te der um carro, fala assim: é do Senhor. Todo mundo, ninguém vai ter dúvida. Ninguém vai ter dúvida que aquilo ali você está dedicando para o Senhor. Faça de tudo para a sementinha não ficar no seu coração, a sementinha da autossuficiência, de você falar assim: eu lutei e eu conquistei. Não. Fala assim, ó: eu orei e Deus me deu. Fique sobre os seus pés.
Tinha muita coisa aqui ainda para a gente falar. Quando Ana entendeu isso, que ali era o lugar de sacrificar, de entregar, não era o lugar de ficar pedindo. Você pode até pedir, mas como sacrifício, você pode ter certeza, a vida de Ana mudou. E sabe como que a vida de Ana mudou? Deus, às vezes Deus está esperando. É só você alinhar a sua vontade com a vontade dele. Você fala assim, ô Deus, deixa eu entender aqui mais ou menos o que o Senhor quer. Talvez eu não recebi isso aqui até hoje, porque eu estou pedindo só para o meu bem. Eu estou pedindo só para mim. Ah, por que você quer muito dinheiro? Igual a irmã falou. Por que você quer muito dinheiro? É para eu poder ostentar nas redes sociais. Deus não vai te dar. Por que você está querendo uma casa grande? Ah, Deus, é porque eu quero todos os dias poder dormir num cômodo diferente. Não está alinhado com a vontade de Deus. Você quer muito dinheiro? Fala, Deus, fala com Deus, Deus. O Senhor sabe como que é o meu coração. Eu quero ajudar alguém, Pai. Mas eu não tenho condições. De vez em quando eu consigo comprar um pacote de farinha para alguém. Mas se o Senhor me der condições, ó Deus, eu vou dar uma cesta básica para alguém. Se o Senhor me der mais dinheiro, ó Pai, eu vou conseguir comprar uma cama para alguém que está precisando. Eu vou conseguir rebocar uma parede de alguém que está precisando. Eu vou conseguir pagar uma conta de luz para alguém que está precisando. A vontade de Deus é que todos nós conheçamos a Ele. Então, quando você colocar no seu coração que o sonho que você tem não é seu, é de Deus. É de Deus. Você tem que alinhar o seu sonho com a vontade de Deus, aí você pode ter certeza que Deus vai fazer com que aconteça aquilo que seu coração deseja. E aconteceu na vida de Ana. Deus estava procurando só alguém que alinhasse a vontade dele com a vontade do coração dessa pessoa. E quando Deus encontrou o coração de Ana, sabe o que Deus fez? Deus deu para Ana, realizou o desejo do coração dela, mas Deus deu para Ana o maior profeta que Israel já teve. Um profeta, um juiz, um sacerdote, Samuel. No capítulo 2 fala que quando Samuel estava no templo, ele estava ali perto de Eli, o Senhor começou a chamar Samuel. E no capítulo 2 fala que há muito tempo o Senhor não falava com o homem. E as visões já tinham entrado em escassez, já não tinha mais visões. Mas porque uma mulher entregou o sonho dela para o Senhor realizou o sonho dela e o Senhor voltou a falar com o povo de Israel. Qual é o seu sonho? Fale com o Senhor agora. Fale com o Senhor os seus sonhos. E peça a Deus para Ele alinhar o seu coração com o coração dele. Oh, xeralabacere gandala. Oh Deus, o Senhor conhece o nosso coração, Pai. O Senhor sabe, ó Deus, que nós temos tanto desejo, ó Pai. O Senhor sabe, ó Deus, que nós temos tantas vontades, ó Deus. Nós somos, ó Deus, taxados de sonhadores às vezes, ó Pai. Ah, Deus, mas por tanto tempo nós ficamos acomodados, ó Pai. Nós ficamos assentados, ó Deus, satisfeitos, ó Deus. Quem não se levanta é porque está satisfeito, ó Pai. Nós aguentamos por tanto tempo, ó Deus, a humilhação, ó Deus. Alguém perguntando, que Deus que você serve, que não realiza os seus sonhos. Mas hoje nós estamos aqui de pé, Pai. Nós nos levantamos. Nós não aguentamos mais sofrer, ó Deus, sem a realização dos nossos sonhos. Deus, que o nosso coração esteja alinhado com o coração do Senhor, ó Pai. Para que os nossos sonhos, ó Deus, daqui para frente sejam alinhados com os seus sonhos, ó Deus, para as nossas vidas.
E que nós sejamos como Ana, ó Pai. Que o Senhor só esteja procurando, ó Deus, alguém que esteja disposto a ter o sonho do Senhor, ó Pai. Alguém que esteja disposto a carregar, ó Deus, por alguns meses, o sonho do Senhor no ventre. Ah, Deus. Tanto tempo, Deus, tantos anos, ó Deus, esperando com que acontecesse, ó Deus, a realização de nossos sonhos. Mas hoje nós nos levantamos. Nós oramos ao Senhor com o nosso coração sofrido, Pai. Nós oramos a Ti. E acreditamos que o Senhor vai realizar em nossas vidas os seus sonhos. E quando o Senhor fizer isso, Deus, o Senhor vai nos surpreender, porque os sonhos do Senhor são muito melhores do que os nossos, ó Pai. Os sonhos do Senhor são muito maiores do que os nossos, a qual nós nunca poderíamos imaginar, ó Pai. E quando o Senhor fizer isso, ó Pai, que esse sonho, ó Deus, não nos afaste do Senhor, mas que nos leve para mais perto de Ti, até o dia que o Senhor vier nos buscar para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus.